Eu sou o professor Vinícius Godoy e nessa videoaula eu vou explicar para vocês os conceitos básicos da Open Frameworks. Quando a gente cria um projeto novo na Open Frameworks, ele vai nos dar 3 arquivos por padrão. O primeiro é esse arquivo main.cpp. Esse arquivo, a única coisa que ele faz é iniciar a aplicação e abrir a janela do nosso jogo. Percebam que é nele que tem o tamanho da janela. É a única coisa que a gente altera nesse arquivo aqui. Fora isso, a gente não vai mexer nesse arquivo. A gente também tem 2 arquivos chamados ofapp.cpp e ofapp.h. Aqui é onde a gente vai implementar o nosso jogo para valer. Vamos começar no ponto .h. Ele tem aqui a definição básica do que seria um jogo. Ele vai mostrar para você que o jogo tem 3 funções chamadas setup, update e draw. Elas estão separadinhas aqui porque elas são as funções principais onde a lógica do nosso jogo vai estar. A função setup é onde a gente vai colocar toda a lógica de carga de coisas do nosso jogo. Carga de imagens, carga de arquivos de som, inicialização de variáveis. Então tudo vai ficar no setup. No update a gente processa a lógica do nosso jogo. Então se um personagem se moveu, a gente calcula o quanto ele se moveu. Se a gente testa se houve colisões, a gente testa se o jogador pressionou a seta para tomar alguma atitude, para fazer um tiro, alguma coisa assim. E por último tem o método draw, que a gente usa para desenhar realmente o nosso jogo. Vamos então começar fazendo uma aplicaçãozinha. A implementação de todas essas coisas vai estar no ofapp.cpp. Essas outras funções aqui a gente praticamente não vai usar. Elas servem para Open Frameworks nos informar que algumas coisas aconteceram, como por exemplo, teclas foram pressionadas, o mouse se moveu, a janela mudou de tamanho. Então, seriam para isso que a gente usaria essas funções. A gente vai ver que a Open Frameworks tem funções mais interessantes para a gente testar essas coisas, que a gente não vai precisar ficar lidando com essas funções aqui. Então, a implementação do nosso setup, update e draw acontece nesse arquivo ofapp.cpp, que é o que eu vou abrir agora aqui para vocês. Então, está aqui ó, a cara dele, então, são as mesmas funções que estão lá, só que vazias. Vou começar então bem básico, desenhando um círculo na tela. Veja, se eu rodar essa aplicação aqui, ó, vocês vão ver que ela já abre uma janela vazia. Olha só. Então vamos começar uma aplicação desenhando um círculo na tela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no setup é alterar a cor de fundo da tela. Então vamos aqui, alterar a cor de fundo. Eu vou fazer isso através de um comando que é o of7 background color. Todos os comandos da Open Frameworks começam com as letrinhas OF. Então você pode apertar OF no seu Visual e apertar Ctrl espaço e ele vai mostrar para você todos os comandos que Open Frameworks tem. Então olha só, aqui no Set Background Color ele me pede os valores de R, G e B. Esses valores vocês obtêm em vários lugares na internet, em vários lugares. E eles descrevem uma cor, vão ser valores entre 0 e 255. Então deixa eu colocar um valor aqui, por exemplo, eu vou colocar fundo preto, então é 0, 0 e 0. Então se eu rodar agora esse novo programa, a gente vai ver que a tela agora está com fundo preto. Pronto, fundo preto. Então agora vamos desenhar um círculo. Se eu quero fazer desenho, eu vou usar a função draw. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir a cor do círculo, of7color. Vamos fazer um círculo vermelho, 5500. Então aqui, ó, define a cor para vermelho. E agora eu vou mandar desenhar o círculo em si. Existe a função of_draw_circle. O que ela pede? A posição x, a posição y e o raio do círculo. Vou colocar então aqui 100, 100 e raio 15. Vamos ver esse círculo que foi desenhado? Tá aí um círculo de raio 15. Como que funciona as coordenadas na Open Frameworks? Esse pixel do cantinho superior esquerdo aqui é o pixel 00. Então os valores de y crescem à medida que você desce, como se ele estivesse contando as linhas de pixel aqui. Ó. Então
como essa é uma janela de 1024 por 768, esse último pixel aqui vai ter a coordenada 767. E a mesma coisa, ele vai sair daqui do 00 até o 1023 aqui em x. Tá? Então, é assim que funciona as coordenadas no OpenFrameworks. Se eu quisesse movimentar esse círculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a cada loop do jogo, e o jogo roda sempre num loop chamando constantemente as funções update e draw, eu tenho que afastar o círculo um pouquinho para a direita. Como que a gente poderia fazer isso? Eu preciso de uma variável que guarde a posição desse círculo. Se eu quiser mover o círculo em x, eu preciso guardar a posição x desse círculo aqui. Então, eu vou ter que atualizar essa variável na função update e usar ela aqui para desenhar na função draw. Como eu quero criar uma variável que existe entre várias funções, eu tenho que fazer isso naquele arquivinho .h. Então, vou abrir aqui o fapp.h, vou criar mais uma seção aqui nele, além dessa public. Vou criar aqui uma seçãozinha private. E aí eu vou criar uma variável. Vou colocar aqui, ó, float x, que é para guardar a posição x do meu círculo. Então agora eu volto aqui no CPP. Então essa variável x agora já existe dentro dessas três funções. Na minha função de setup eu ponho o valor inicial dela. Então, ó, posição inicial do círculo. Vamos começar na mesma posição que eu tinha ali, que era a posição 100. Aqui no update eu coloco, atualiza a minha lógica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero andar um pouquinho para a direita a cada quadro. Então, eu vou fazer aqui, ó, x mais igual. Vamos supor que eu queira mover 2 pixels. Então, aqui, ó, x mais igual a 2. E agora, na hora de desenhar, em vez de colocar na posição 100 fixa, eu vou colocar na posição x. Então, se eu rodar agora esse novo programa, eu vou ver que eu já tenho um círculo se locomovendo pela tela. Olha só. Aqui a gente tem um sério problema. Essa aplicação ela vai rodar mais rápido em máquinas melhores. E ela vai rodar mais devagar em máquinas piores. E a gente tem um risco muito sério de que se um programa executar enquanto nossa aplicação está rodando, por exemplo, roda o antivírus da pessoa, ou roda algum outro programa, o Messenger, algum programa que está no fundo, a velocidade do jogo pode dar umas osciladas. Por quê? Na função update, a gente não está considerando quanto tempo passou entre duas chamadas do update. Ou seja, numa máquina rápida, talvez esse computador rode a 60 quadros por segundo. Então, o x vai se deslocar em um segundo 120 pixels, que é 2 vezes 60. Numa máquina lenta, talvez esse jogo rode a 30 quadros por segundo. Daí ele vai se deslocar 2 vezes 30, 60 pixels por segundo. Ou seja, metade da velocidade. E a pessoa vai perceber essa diferença. Agora, se a gente soubesse a quantidade de quadros ou a quantidade de tempo que passa entre cada quadro, a gente poderia regular. Vamos supor que eu quisesse 100 pixels a cada segundo. Se eu soubesse que passou meio segundo entre um quadro e outro, eu poderia já saltar 50 pixels. Se eu soubesse que passou 0,1 segundo, eu saltaria 10 pixels. De modo que, ao final de um segundo, ele fosse ter sempre os mesmos 100 pixels, não interessando se esse tempo entre os quadros passou mais rápido ou mais devagar. A gente consegue essa informação do tempo com uma função chamada OF_GetLastFrameTime, que é o que eu vou usar agora. Essa velocidade de 2 aqui em 60 quadros por segundo dá 120 quadros por segundo. Vamos fazer então agora esse círculo se locomover a 120 vezes OF_GetLastFrameTime. Então a gente pode ler isso aqui a 120 pixels por segundo, né? Isso aqui é o por segundo. Porque essa função vai te retornar a quantidade de segundos que passou entre duas chamadas do update. Então vamos rodar aqui. A gente vai ver o círculo se locomovendo basicamente a mesma velocidade que estava antes, com a diferença de agora que se isso fosse uma máquina mais lenta, esse círculo estaria se locomovendo a mesma velocidade do que nessa máquina que é mais rápida. Então é assim que a gente garante que a velocidade do jogo vai se manter constante, independente do hardware que estiver sendo utilizado. Por último, vamos dar uma olhadinha aqui
como que a gente faria para carregar uma imagem nessa aplicação. Que até agora a gente trabalhou com o desenho direto de uma primitiva, que a gente chama. Então vamos ver como é que eu carrego uma imagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer para carregar uma imagem é gravar a imagem em algum lugar do nosso disco. Que lugar é esse? Ó, eu vou abrir aqui no Finder, que é o equivalente ao Explorer do Windows. Aqui eu tenho a pasta da Open Frameworks, aqui a pasta das aplicações, e aqui ó, essa pasta A1E1 é a pasta que eu criei o meu projeto. Então o meu projeto da Open Frameworks está aqui. Olha, eu tenho o Source com aqueles mesmos arquivos que eu estou aberto aqui atrás, e eu tenho uma pastinha chamada bin, que é onde ele gera para mim o executável da Open Frameworks, e dentro dessa pasta bin tem uma pasta chamada Data, e é aqui que eu tenho que deixar as imagens que eu vou carregar. Se você procurar no seu Visual, você vai ver que na mesma pasta do seu projeto também tem uma pasta bin e uma pasta Data, que é onde você vai gravar as suas imagens, tá? Então tomem cuidado, porque às vezes a gente apaga o bin, porque ele vai colocar outros arquivos aqui que o Visual gera, e acaba apagando a pasta Data junto. Tá? Então vamos carregar essa imagem que está na pasta Data aqui. Como que eu faço? Bom, o primeiro passo é que as imagens elas também ficam em variáveis. Então eu tenho que criar aqui no ponto H uma variável do tipo OFImage. Então olha só, eu vou criar aqui uma OFImage e vou dar um nome para essa imagem. Não precisa ser o mesmo nome que está no disco. Eu poderia colocar um nome como, por exemplo, image. Então agora eu vou vir aqui no CPP e vou carregar essa imagem. Olha lá. Onde que eu carrego? No setup. Vou fazer aqui, ó, image.load sprite.png. Agora, para desenhar a imagem, a gente vai usar a função draw. Vou fazer image.draw. E aqui ele pede as mesmas coisas, ó, posição X e posição Y. Então, o que eu vou fazer? Posso dizer assim, ó, eu quero colocar ela na posição 300 e na posição Y 500, por exemplo. Vamos rodar aqui. Está aqui a imagem. Por que ela saiu avermelhada? Porque a gente deu um OFSetColor antes. Então, esse OFSetColor vale para todos os comandos que vierem depois. Então, se eu quero nas cores originais, eu tenho que fazer um OFSetColor de branco, porque o branco ele não vai alterar as cores originais da imagem. Como se eu estivesse dizendo assim, ó, pode usar toda a iluminação que a imagem tem. Então, deixa eu rodar aqui. Está ali a nossa sprite desenhada. Eu tenho outras versões do Draw, que eu poderia inclusive reduzir o tamanho dessa imagem, ou mexer no tamanho dessa imagem, por exemplo, poderia fazer aqui a 50-50, dei uma nova altura e uma nova largura para essa imagem, e ele mesmo já deforma para mim e coloca a imagem ajustada. Uma outra coisa, essa posição 300, 500 se refere a que ponto da imagem. Se eu rodar aqui, quem está na posição 300, 500 é o canto superior esquerdo do meu sprite. Muitas vezes a gente vai querer desenhar imagens com relação ao centro. Eu vou querer que aquela coordenada represente o centro da imagem. A gente faz isso fazendo uma configuraçãozinha aqui, ó. Eu vou escrever image.setAnchor%. Então, qual que é o local da âncora? Eu quero no meio da imagem, vou botar 0.5, 0.5. Então, aqui eu estou falando, olha, coloque agora a posição que eu indicar aqui no Draw vai se referir ao meio da imagem. Então, se eu rodar aqui, a imagem vai ficar um pouquinho mais deslocada para cima, mas ele vai estar desenhando em relação ao meio da imagem. Vocês vão ver que esse desenho em relação ao meio ele é bem útil.
para uma série de outras imagens, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução leve aí a Open Frameworks. E eu vou pedir então que vocês façam as atividades que estão descritas lá nos slides que estão no Blackboard, na aula que está no Blackboard, e tentem fazer para a próxima aula, ok?